Você está na dúvida se deve ou não usar o Como CRM? Eu sou o Andreas e trabalho com automações. A gente faz aqui chatbots, implementações de CRM e nós utilizamos vários. ManyChat, Bot Conversa, como CRM. Então, tem várias outras plataformas. Então, hoje eu vou falar para você das vantagens e das desvantagens de usar o como CRM. Então, eu estou aqui na plataforma, tá? Então, assim, primeiramente, tá? Hoje, antigamente, até tem muitos vídeos meus no YouTube falando sobre o Bot Conversa, que é uma ferramenta que a gente utiliza aí para algumas empresas. Porém, o que acontece? De 2025 para cá, a gente teve um problema muito grande de bloqueios de número. Por quê? Porque quando você usa uma ferramenta que não tem API oficial, o que acontece? A Meta ela não aprova o uso dessas ferramentas sem API oficial. Então, uma hora ou outra, a Meta acaba descobrindo, né, principalmente se você faz disparos, e acaba bloqueando. Então, ferramentas como o Bot Conversa, por exemplo, são ótimas, mas para negócios locais, onde você não vai fazer muito disparo, né? É mais assim um bot ali para atendimento. Isso eu estou falando em 2025. Antigamente funcionava com disparo tudo sem problemas. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que buscar alternativas para poder fazer as automações, os disparos, sem levar bloqueio. E a ferramenta com o melhor custo-benefício que eu encontrei foi a Como. Ou seja, na Como ela tem API oficial. Então você consegue conectar um número que foi verificado pelo Meta aqui no Como. Ele também faz sem API oficial, mas ele dá essa opção para o usuário. Então, a gente consegue fazer pela API oficial e a gente não é bloqueado. Então, foi o recurso que a ferramenta que solucionou esse problema. Então, primeiramente, eu estou dando essa introdução porque talvez você nem tenha pensado nisso. Você esteja vendo aí e ferramentas, às vezes, que não tem API oficial e você vai fazer disparo para os seus clientes, às vezes você faz tráfego, às vezes você tem um nicho mais delicado. Né? Então, tem que tomar esse cuidado. Tá? Hoje em dia, a gente está tendo dor de cabeça, né, sem a API oficial. Outra questão, o como CRM a gente vai ver que tem um CRM, coisa que o Bot Conversa não tem, o ManyChat não tem também, por exemplo. O chat do ManyChat é horrível. É mais assim para você fazer automação ali e tudo mais, mas para você ficar conversando com a pessoa, ele não é muito bom, ele não é muito legal, né? Então, no como você já tem um chat muito melhor, você já tem o CRM, tem a API oficial, enfim. Então, foi por isso que agora a gente tem tentado usar sempre o como com os nossos clientes e sempre, né, estão felizes aí sem nenhum problema, tá? Então, vamos mostrar um pouquinho aqui do como CRM. A primeira coisa que a gente tem aqui é o painel. O que é esse painel? Esse painel aqui a gente consegue colocar. Você pode configurar, vir aqui em configurações e você pode configurar do jeito que você quiser. Você pode clicar e colocar aqui do jeito que você quiser. E o que é esse painel? Tá? Esse painel ele te mostra, por exemplo, quantas respostas a gente teve essa semana. Então você pode falar, pode marcar para essa semana, para o mês. Vamos ver aqui. Eu clico no mês. Quantas conversas a gente teve, chat sem respostas, o tempo médio de resposta, né? Quantos vieram do Instagram, quantos vieram do WhatsApp, do TikTok, do Instagram. Então, no Como CRM você consegue conectar todas as plataformas, quantos leads ganhos, quantos leads perdidos, né? Então, enfim, você pode configurar, isso é muito legal, porque se você tem uma equipe, você consegue verificar como é que está sendo o atendimento deles. Então, você consegue verificar isso. Poxa, eu tenho tantos leads chegando, quantos leads foram ganhos? E os leads que foram ganhos, de qual plataforma vieram? Então, você consegue ter esse controle, né, que em muitos chatbots você não tem. Então, isso é muito legal. Outra coisa, aqui você pode criar um funil. O que é um funil? Você pode criar vários funis. Então, digamos que você queira, você tem uma pessoa, por exemplo, que vai atender quem caiu no teu Instagram, tá? E aí você pode criar um fluxo de etapas do jeito que você quiser. Então, aqui, por exemplo, eu criei um fluxo que faz sentido para mim, mas você pode criar a tua etapa de venda até a pessoa cair aqui em compareceu e fechou, não respondeu mais, não quer, enfim. Tá? Então, esse é o funil de venda. Então, aqui são os contatos e você pode, por exemplo, pegar eles e arrastar, né, de uma etapa para outra. Ou você pode automatizar
Quando você mandar uma mensagem, automaticamente, né, a gente teria aí automaticamente ele iria de uma etapa para outra. Daí você bate o olho e verifica, poxa, olha só quantos leads eu enviei em material, né? Quantos leads fecharam, quantos leads, né, não querem mais. Enfim, então você consegue ver todo o fluxo. Aí, por exemplo, mas eu tenho Instagram e YouTube, mas eu também tenho WhatsApp. Então vamos ver no WhatsApp, então você pode criar um funil só para o WhatsApp. Né? E aí você tem uma pessoa que atende no Instagram e outra no WhatsApp, e aí você tem organizado. Então isso é CRM, você ter de forma organizada, você visualizar quantos leads estão chegando, quantos leads estão fechando, quantos leads estão recebendo o follow-up, que é o retorno do contato. Né? Então isso é muito bom mesmo. Tá? Então aqui em automatização, por exemplo, a gente consegue mudar as etapas do jeito que a gente quiser, pode mudar a cor, pode mudar o texto, a gente pode criar automações. Então, por exemplo, olha só, eu criei uma automação aqui, ó. Quando o cliente entra nesse fluxo aqui, automaticamente vai disparar um robô. Né? Então, assim, dá para fazer muita coisa legal. Então, esse é o CRM, coisa que o bot conversa ManyChat, por exemplo, não tem. Tá? Aí a gente tem os chats. Né? Então, os chats, como é que funciona? Esse daqui é o fluxo de conversas de clientes que estão, que a gente está fazendo disparos. Então, aqui a gente pode fazer, deixa eu voltar só um pouquinho, leads. A gente pode fazer disparo em massa e como a gente usa a API oficial, a gente paga para o Meta por disparo, mas a gente não é bloqueado. Essa que é a vantagem. Né? Hoje eu não faço mais disparo sem ser pela API oficial. É só dor de cabeça. Tá? Então, use sempre a API oficial, se você for fazer disparo. Então, a gente clica aqui em nova transmissão. Eu posso selecionar, por exemplo, leads de um tipo de etiqueta. Né? Eu posso selecionar, aqui eu posso selecionar as mensagens que eu quero. Enfim, então é bem legal. Aqui eu posso selecionar leads de uma etiqueta, posso selecionar leads de uma etapa, leads ganhos, leads perdidos, enfim. Então aqui você consegue selecionar os leads que você quer. Então, por exemplo, Rondônia, eu vou clicar. Então vai aparecer para mim só os leads, por exemplo, de Rondônia. E aí eu posso clicar aqui e fazer uma transmissão para esses leads. E aí eu quero só de Rondônia que está nessa etapa, eu também consigo fazer. Então é muito legal. Então vamos agora para chats. Aqui a gente tem o fluxo de conversas, tá, com os clientes que a gente dispara ou que entram em contato. E a gente pode filtrar. Então, por exemplo, eu quero só conversar com os clientes que estão sem resposta. Então eu clico aqui, aparecem só os clientes sem resposta. Agora eu quero só os clientes em destaque, que são os clientes principais. Opa, já aparece aqui também. Agora eu quero, por exemplo, só os leads do Instagram. Ou assim, do Instagram dessa etapa aqui, que não compareceu. Que não respondeu mais do Instagram. Eu venho aqui, seleciono e vai selecionar ali, né? Ou, eu quero, por exemplo, só os leads do WhatsApp. Vamos selecionar ali o WhatsApp, que não responderam mais. Opa, clico aqui, aplicar. E, acho que tem alguma coisa. Aqui, Opa, maravilha. Agora estão aparecendo os leads que não responderam. Tá? Então, você veja só. Eu consigo fazer vários filtros, isso é muito bom. E aí, quando eu clico, por exemplo, num cliente, né, para responder, o que acontece? A gente vê aqui, a gente tem, olha só, aqui eu posso selecionar, eu posso conversar com o cliente. Por exemplo, esse cliente deu erro aqui, provavelmente porque é um cliente que o WhatsApp, ele não tem WhatsApp dentro desse número, então deu erro, né? Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar, não respondeu mais. Eu posso selecionar, eu venho aqui, clico, já seleciono a etapa que ele está. Eu posso clicar aqui, nesse raiozinho, já tem as mensagens pré-programadas que eu criei. Então, quer dizer, quando você faz o atendimento, você precisa ficar escrevendo toda hora. Você só clica aqui, ele já manda automático áudio, vídeo, imagem, texto. Né? Então, é muito prático. Se eu quiser, aqui no caso eu só coloco o nome e telefone, mas tem gente que gosta de colocar mais dados sobre o cliente, data de contrato, tipo de pagamento. Então, ele é bem completo. Ele tem todas essas funções. Posso colocar o e-mail do cliente, site, Instagram, YouTube, enfim. Né? Posso colocar uma tag. Isso daqui pode ajudar nos atendimentos. Né? Enfim, então é bem completo, bem prático, bem fácil de usar. Tá? Aí a gente tem aqui, por exemplo,
os fluxos de conversa. Então, nós podemos criar bots, ou seja, robôs. Ou seja, quando a pessoa entrar em contato, né, o que vai aparecer para essa pessoa. Então, a gente consegue, por exemplo, criar bots. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó, aqui eu criei vários bots. Então, por exemplo, eu quero criar um fluxo de áudio, que eu clico e envia um áudio para a pessoa. Né? Então, a gente pode fazer isso. Então, eu criei um fluxo, ó. A pessoa, quando eu disparo isso para o lead, ele recebe um áudio e automaticamente ele já vai para a etapa de áudio enviado do CRM. Então, aqui eu já sei que o áudio foi enviado. Né? Caso a pessoa não receba, antes de 24 horas, né, ela vai para uma outra etapa, que é a do retorno, o follow-up do áudio, onde ali ela vai receber mais uma mensagem automática pelo robô. Então, todas essas automações a gente faz para recuperar o contato. Né? Então, é muito comum, às vezes, o cliente não entrou em contato, não falou mais, né? Às vezes está em compromisso e tudo mais, e o robozinho vai lá e retorna. E caso não retorne, ele joga depois para aquela etapa de não respondeu. Daí, se eu quiser fazer um remarketing futuro, eu posso fazer. Então, é bem legal essa questão do retorno, do remarketing. Isso aí faz com que a gente ganhe, né, muitos clientes. Calendário, você pode colocar tarefas aqui, né? Posso clicar em nova tarefa. Então, você tem uma equipe, eu posso direcionar. Eu quero uma etapa para o Andreas no dia tal. Você pode até colocar o contato aqui, né? Então, se você colocar o nome do contato, vai aparecer, você clica e define, e quando está pronto, o teu usuário do teu time vai clicar ali que está pronto, né? Então, você vai estar acompanhando as tarefas deles. Isso daqui é muito legal. Por exemplo, lista. Né? Aqui, você vê como ele é completo e simples de usar? Né? Ele é muito fácil, muito simples. Aqui a gente tem listas que a gente pode criar. Listas eu quase não uso. E-mail, a gente pode cadastrar e-mails, por exemplo, né? Para responder, para enviar para clientes. Tudo aqui você não precisa abrir o Gmail. Né? Por aqui você já conecta, já recebe os contatos. Aqui você tem estatísticas. Isso daqui eu não uso, tá? Mas tem essa opção, né? Você pode colocar as estatísticas de vendas e tudo mais. A gente tem as configurações. Isso aqui é bem legal, porque você tem a IA da Como. Na Como você pode conectar com IA. Essa IA da Como é mais simples, né? Que você pode conectar, ou pode conectar ao N8N, que daí é uma IA bem mais robusta para usar. Você pode conectar TikTok, Instagram, Facebook, Skype, Telegram, WhatsApp com API oficial ou sem API oficial. Você pode Shopify, Mercado Livre, quem trabalha com e-commerce, Qify, Dus, enfim. Então, Slack, ele é bem completo, né? Então, a integração dele é bem bacana, até com plataformas de pagamento e tudo mais. Então, às vezes você tem um fluxo que você precisa, né, conectar, você tem essas opções também. Tá, então, em geral, é isso. Você tem ajuda, você tem o suporte deles. Isso é bem legal. Eles têm um suporte via WhatsApp. Então, qualquer dúvida que você tem, você consegue mandar por lá. Né? E eu nunca tive problema, sempre fui rapidamente atendido. É até legal porque a maioria dos chatbots, tipo bot de conversa, eles têm um excelente atendimento, mas é tudo pelo sistema aqui, né? Ninguém te manda pelo WhatsApp. Lá, a Como tem pelo WhatsApp. Então, isso é legal, né? É uma coisa a mais ali. Então, assim, dos chatbots, hoje que eu uso, esse é o que eu mais tenho gostado, tá? Eu tenho gostado pelas razões que eu já falei. É simples de usar, ele não dá bug, né? Pelo menos eu nunca tive problema. Como outras plataformas que a gente tem bug, ele tem o aplicativo no celular, tá? Então você consegue usar o aplicativo no celular. É tipo um WhatsApp Business, muito bom, que você pode fazer disparos por ali e tudo mais. Dá para fazer disparo em massa sem ser bloqueado. Né? Você consegue fazer as automações. Você tem todo o fluxo, a cadência, o CRM, painel. Então, ele é muito completo e fácil de usar. Tá? Então, se você precisa dessa implementação, eu vou deixar o nosso contato embaixo, nosso e-mail e telefone. Tá? Nós podemos fazer essa implementação para você. Hoje, o Como CRM, ele tem 3 opções de valores quando você for comprar ele, tá? Então, o que acontece? E aí, ele tem 6 meses, 1 ano. Eu vou te mostrar até o final do vídeo como é que você faz para conseguir o acesso de 3 meses, tá? Então, vamos lá. Então, quando a gente vai para Como aqui, você vai ver que eles têm
em relação a preços, você vai ver que eles têm o básico, avançado e empresarial. Eu não recomendo o básico, tá? O avançado tem as automações, tem os robôs ali, que é o que a gente precisa. O básico não tem, então eu não recomendo. Tá? Eu recomendo o avançado, empresarial não precisa, tá? Aqui você já tem tudo que precisa. Beleza? Aí você vai ver que só dá para comprar 6 meses, 9 meses, 12 meses, 24 meses. Então, caso você queira, é possível fazer uma compra de 3 meses. Né? Então, por exemplo, a gente tem outros CRMs tipo Bot Conversa. Você vai pagar ali uns 80 e pouco por mês, mas você tem que pagar o plano anual. Então, você tem que pagar R$ 900 para você poder ter o acesso anual. Na Como não. Você vai pagar 133 por mês, mas você pode pagar em 3 meses. De 3 em 3 meses. Então sai mais barato, sai 300 e pouco. Tá? Só que de cada 3 em 3 meses. Então, caso você queira, pelo site você não vai ter essa opção de 3 meses. Tá? Então, somente com os parceiros da Como. Eu sou um parceiro da Como. Né? Então, a gente consegue liberar o acesso de 3 meses. Tá? Então, caso você precisa, puxa, eu quero fazer a plataforma, né? Seja para você fazer a implementação para a tua empresa, ou mesmo para você fazer o pacote de 3 meses, vou deixar o nosso contato abaixo, e-mail e telefone. Você pode entrar em contato, solicitar e a gente vai te ajudar, beleza? Eu vou deixar um próximo vídeo aqui para vocês também, tá? Falando um pouquinho mais de CRM e tudo mais. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, dizer também um pouco da experiência de vocês, o que vocês estão precisando, beleza? Esse canal aqui, a gente tem bastante publicação sobre isso. Caso você tenha interesse, você pode se inscrever para conhecer mais e ficar mais atualizado sobre CRMs, automações para sua empresa, beleza? É isso, até a próxima, um abraço.